Todos temos uma caminhada com Deus, e caminhada é uma coisa que nós não vimos, né? Quando olhamos para uma pessoa, pensamos, tiramos uma conclusão e pensamos que esta pessoa chegou lá onde que ele está e foi sempre assim. Não sabemos o que é que ele passou, se teve que tomar opções, se teve que tomar decisões na vida, se teve dificuldades ou não, mas uma coisa está certa, ele não chegou onde que ele está hoje se ele não tinha passado por certas coisas. Então, hoje vamos falar de novo com a pastora Isabel. Entretanto, a última vez falámos até a salvação, né? Até a salvação. Ficou salvo, ficou a conhecer muitas coisas. Entretanto, a caminhada tem o início, né? Mas depois não acaba, né? Não, é não mesmo acaba. Até ao fim. Sim, e não é uma maratona, pronto, não é um sprint até, olha, já está. Não, sim. Até que estamos aqui na Terra, estamos nesta caminhada. Temos que fazer esta caminhada, sim. E já que, pronto, só fomos até a salvação mais ou menos, né? Fomos um pouquinho até mais. A salvação. Entretanto, e depois o que é que aconteceu? Depois aconteceu que sempre servi a Deus, sim. Sempre pus Deus em primeiro lugar, passei por tudo aquilo, por todos os departamentos, porque por vezes a pessoa diz, eu faço só aquilo que eu gosto. Eu fiz tudo aquilo que gosto e aquilo que menos gosto. O que é que não gosta? Por exemplo, limpar casas de banho, sim. E assim, não era assim muito. Sim. E aquilo que eu não fazia em minha casa, para Deus, sempre fiz. Fazia tudo aquilo que era preciso, porque servir a Deus é exatamente isto. Então, o resto não tinha problema, nem com pregar, nem com nada, isso tudo. É assim, eu ter problemas, o friozinho na barriga, não é? Sim. Os nervos eu sempre tinha, mas pensava assim, Deus, tu é que tens que estar no controle, porque se não me ajudas. Então, fiz tudo, fui líder do grupo familiar, e quão importante foi, e gostei muito de ser líder do grupo familiar, porque o grupo familiar é muito importante para a pessoa afirmar-se, porque o grupo familiar faz-nos crescer a nós como líderes, não é? E às pessoas que nós estamos a acompanhar, as pessoas também vão crescendo no grupo familiar. É muito importante ser líder do grupo familiar, e se a bispa me perguntar, ou se alguém me perguntar se eu sabia, não, eu gravava, na altura não eram cassetes, eu gravava as cassetes do grupo familiar que ia dar, e então depois chegava lá, não era nada assim, para dar as lições. Então treinava a pregação, porque achava que não tinha jeito nenhum para aquilo, e se calhar até nem tinha. O certo é que Deus precisava de mim como líder do grupo familiar, e foi uma experiência tão boa, porque vi pessoas crescer, e glória a Deus do meu grupo familiar, saíram pessoas, bispos, que hoje são bispos, e então é tão bom levar as pessoas a mudarem de vida, porque cristianismo é uma mudança de vida, não é? Sim. Porque claro que isto são testemunhos rápidos, mas quando nós olhamos para trás, vimos a mudança de vida que Deus fez, não é? Não tem nada a ver com a pessoa que era antes de Cristo. E não tem a ver com curas, nem tem a ver com... É mudança de vida mesmo. E nós ajudarmos a pessoa a chegar-se a Cristo, porque um bom líder de grupo familiar leva a pessoa a olhar para Jesus Cristo. Então fui líder de grupo familiar, fiz o que foi necessário, sempre pertenci ao departamento de intercessão. Essa é a sua paixão. Que é a minha paixão, ainda hoje. Intercessão é orar pelos outros, e então é muito bom. Sempre pertenci ao grupo de intercessão, e pronto, e segui a minha caminhada com Cristo. Entretanto, estava a trabalhar ainda normal, né? Estava a trabalhar normal. Isso fazia, quer dizer, no tempo livre, né? Nos fins de semana, às noites? Não, bispa, muito mais que isso, porque todos os dias eu ia à igreja. Então a sua vida era como? Era acordar, trabalhar, e à igreja? Igreja. Acordar, trabalhar, igreja, porque todos os dias eu ia à igreja. Todos os dias tinha uma atividade na igreja, ia. Mesmo quando, como disse no outro testemunho, depois eu fui para Carnaxide, em Carnaxide fui implementar, mas trabalhava, não é? Sim, claro. E todos os dias eu tinha igreja, ou tinha intercessão, ou tinha grupos familiares, depois fui líder de zona, todo aquele processo todo que era necessário. E todos os dias eu ia à igreja. Por isso, quando as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, nós temos sempre tempo para aquilo que amamos. É verdade. Temos sempre tempo para aquilo que amamos. Ao domingo estava na igreja todo dia, ao sábado estava na igreja todo dia, e as pessoas pensam, mas era uma jovem todo dia na igreja, pois era no sítio que eu me sentia bem a estar, porque de facto era lá que estava bem.
Então, depois segui sempre trabalhando, até que depois fui chamada para tempo integral. Pronto, aí, quer dizer, foi fácil não? Ou não? A verdade? Sim, isso que eu quero saber, então. Não, não foi fácil. Claro que não foi, porque é um compromisso diferente, não é? É um compromisso diferente, é uma coisa que é o nosso trabalho, não é? Sim. Porque temos outras coisas a fazer. Eu não estou às 24 horas a interceder, não é? Ou não estou 8 horas a interceder, Sim. ou a dar grupo familiar. Tenho que fazer coisas, enfim, estou a trabalhar e tenho igreja, digamos assim, à noite. Torna-se um bocadinho diferente, só que quando nós abraçamos a chamada de Deus... Então, entrou o tempo integral, então, o que é que eu fazia, então? O que é que eu fazia? Basicamente, eu vim para fazer testemunhos. Que eu comecei a fazer testemunhos, que também foi outra grande paixão. Aliás, eu com Jesus tenho tido sempre paixões, não é? Eu vivo apaixonada. Comecei por fazer testemunhos, ainda não estava a tempo integral, então a recolher testemunhos por Portugal. Sim. Tão engraçado. E ainda hoje eu vivo com testemunhos. Ainda foi ontem, porque eu recebo os testemunhos, não é? Eu estava a ler uma senhora que foi curada. Aquele testemunho li-o aí 3 ou 4 vezes. Porque eu às vezes vinha, e os camaramentos que ainda estão connosco sabem, eu vinha o caminho, sei lá, da Figueira da Foz, do Porto, daqui e dali, eu vinha a falar dos testemunhos, porque aquilo enchia-me de fé. E porque se Deus fez àquela pessoa... Sim. Como é que não faz na vida das pessoas? Sim, é isso. Porque ainda hoje, e já lá vai muitos anos, como digo, eu para datas sou péssima, já vai mesmo muitos anos, eu tenho testemunhos que me marcaram. Tenho testemunhos que ainda hoje me lembro, o sítio onde os gravei. Sim, o testemunho é uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida. É uma coisa sobrenatural. É uma é coisa Deus sobrenatural, entrar é na Deus. vida de uma pessoa. E depois quando nós fazemos testemunhos, nós vimos, porque falamos com a pessoa, não é? Sim. Antes de começar a gravar, ou antes dos telespectadores verem, não é? O testemunho em si, nós falamos com a pessoa. E vimos a sinceridade, a honestidade, não é? Da pessoa, como é que a pessoa era, como é que foi, porque num bocadinho de testemunho não podemos estar a mostrar a vida toda da pessoa. Mas nós, ao falar, vimos qual foi a diferença, então eu vinha cheia de fé. E quando entrei a tempo integral, era exatamente isso que eu fazia. E depois, sim, fui pastora de intercessão em Alvalade, juntamente com o meu trabalho dos testemunhos, e depois fui para o Norte. E o Norte? E o Norte. Então, cheguei a Braga. Agora é que é. Agora, fui pastorear a igreja de Braga com o meu marido, e quando cheguei a Braga, Braga é uma cidade maravilhosa, só que é muito religiosa. E quando chegámos a Braga, sentimos uma igreja com muita falta de conhecimento de Jesus. E uma cidade com muita falta de conhecimento de Jesus. Então, apanhámos literalmente 4 pessoas a olhar para o relógio para ver quando é que nós nos calávamos, porque aquilo tinha que ser pouco e rapidamente. As pessoas usavam ainda um saco de plástico para levar a Bíblia, porque os vizinhos não podiam. E isto, como eu vim de uma cidade, que eu tanto se me dava que a minha vizinha visse para onde é que eu ia, aquilo estranhei um bocado. Estranhei o povo, estranhei o Norte, estranhei o frio, que não gostava do frio. E estranhei também a nível de igreja. Porque eu vinha de uma igreja muito grande, não é? Porque Alvalade era muito grande. Depois, entretanto, eu passei de Carnaxide para Alvalade, novamente, e então estranhei. Não vou dizer que não estranhei, mas Deus, que era isso, o propósito que Deus tinha, começou-me a pôr amor pelo povo e amor pela cidade. E lá está, aquilo que a Bispa diz é verdade. Com a intercessão, nós conseguimos, ainda não estamos lá, porque ainda vejo muita gente para salvar, mas vão-se todos salvar no nome de Jesus, é isso que eu creio. Mas, graças a Deus, já vimos uma mudança mesmo de mentalidade do povo, está completamente diferente. Já está muito mais. Eu, quando cheguei lá, Bispa, eu recordo-me que era eu e o meu marido a evangelizar e as pessoas, literalmente, por exemplo, aqui nós íamos para a rua evangelizar, mas se era uma senhora a dar um folheto a um homem, a pessoa tinha
com muito Recebia. respeito, não é? Sim. E não deitava aquilo fora. Em Braga, não. Deitavam aquilo fora e diziam um monte de nomes e então era assim um bocadinho dramático. Mas com a glória de Deus, porque a Igreja é de Deus, não é? Nós só somos vasos na mão dele, com intercessão, perseverança, se calhar com algumas lágrimas, à mistura, mas glória a Deus, o povo está diferente, vê-se já Agora o não poder de estão Deus. só com Braga, né? Tem mais... Não, agora sim, estou a supervisionar a Regional Braga, que tem a Igreja de Castelo de Paiva. São igrejas todas que começaram como? Como começaram essas igrejas? Castelo de Paiva já começou de Sim. Amarante, saiu de Ok. Amarante. Castelo de Paiva, Chaves já tínhamos, Vila Real, Amarante, de Braga, abriu-se Amarante, abriu-se Castelo de Paiva, abriu-se a Igreja Expansão. Abriu-se, como é que foi essa coisa? Como é que foi? Abriu-se. Portanto, eu de Braga abri em Amarante. Mas como é que abri? E eu lá vou, eu com vou, o grupo... eu vou vai contar, agora eu vou entrar. contar. Agora vai vou. entrar, tá bem. Entretanto, nós tivemos em Amarante, em Braga, uma moça que tinha 15 dias de vida, Ok. que veio de Amarante. E ela tinha ido para casa para morrer. E ela veio à Igreja de Braga, que ficam a 60 quilómetros. Ok. E Deus fez um milagre. Como que ela veio à igreja? É tão longe? Ela veio à igreja por um moço que nos conhecia, que já estava connosco, já ok. vinha à igreja de Braga, Sim. e ele falou-lhe de Jesus. Até íamos para uma cruzada, recordo-me, em Chaves, e eu e o meu marido, e a pessoa telefonou-me a dizer: eu tenho uma amiga da minha mãe, que tem uma filha que tem 15 dias de vida. Ok. Eu disse: olha, eu não posso ir, que vou para uma cruzada, mas vá você e Sim. oro por ela. Sim. Ela foi, orou por ela, nesse domingo ela já veio à igreja. E glória a Deus, com 15 dias de vida, hoje já tem um filho já com 3 anos, penso que ele tem 3 anos. Então, mediante isto, eu abri um grupo familiar em Amarante, Começou indo em casa desse Ok. moço. Em Amarante, que é um meio pequeno, começou-se a saber do milagre que Claro, toda a gente conhecia, né? toda a gente conhecia, Sim. até porque é de uma família, enfim, com certo peso ali, e as pessoas começaram a ir ao grupo familiar, até que se abriu uma igreja, porque o grupo familiar já tinha muita gente, abriu-se uma igreja. Já mudámos de instalações para uma igreja grande, e de Amarante. Depois começou a vir pessoas da zona de Castelo de Paiva, e Deus Ok. foi juntando e abrindo à medida que Sim. íamos tendo pessoas. Então, Castelo de Paiva foi aberta e a Igreja Expansão no Marco também foi aberta através da Igreja de Amarante. Então, é ainda pouco, porque temos muita gente, porque o Norte, as pessoas que estão nas grandes cidades não se apercebem, mas então aquele lado, para Castelo de Paiva, Amarante, as distâncias são muito grandes, são 100 km, 100 e tal quilómetros. Então, para as pessoas virem à igreja, sei que temos a igreja online, temos tudo isso, mas é diferente o contacto físico. Então, o nosso propósito é abrir mais igrejas, não é? Porque ainda são poucas. E graças a Deus o trabalho está... E depois quem prega lá nessas igrejas? Quem prega tem lá nas líderes, igrejas? está a levantar líderes? Como é que estão a fazer isso? Sim, a Igreja de Castelo de Paiva, a Igreja de Amarante. Eu tenho uma co-pastora na Igreja de Amarante e tenho uma pastora, um casal de pastores, Sim. na Igreja de Castelo de Paiva. Sim, mas essas não trabalha- aconteceram, né? Como é que essas pessoas chegaram até a pastor? Chegaram a pastor, começaram também a fazer a sua caminhada. Sim. Chegaram, posso contar porque ela já contou o testemunho, o casal de Castelo de Paiva, que é a Sara e o Zé, chegou à igreja com 50 cêntimos, com 5 filhos e a eletricidade para pagar. Ok. E ouviram falar que Deus abençoava, e eles disseram também 50 cêntimos não dá para nada, Pois. e semearam. E glória a Deus, Deus abençoou de uma tal maneira que hoje estão com o nível de vida, estão a pastorear, fizeram a caminhada, claro, como é óbvio. Sim, mas não e chegam- com isso, sim. as Depois pessoas deram não os chegam a 50 pastores cêntimos assim, e agora não. está tudo certo. Não, as pessoas começam a Sim. fazer a caminhada que eu Claro, fiz, é isso. não é? Começam a servir a Deus, começam a ser líderes de grupo familiar, começam a dar frutos, porque o que nos interessa Sim. é a mudança de vida e os frutos que as É pessoas isso. dão. Porque a pessoa diz, eu amo muito a Jesus, mas se a pessoa não dá frutos, quem está na videira dá frutos. E então começam a dar frutos, são fiéis, os grupos familiares começam a crescer, começa-se a abrir primeiro grupos familiares especiais e depois aquilo começa a crescer e passa à igreja e as pessoas
ficam com esses trabalhos à frente. E Passos de Ferreira também aconteceu assim. E pronto. Então, Isabel está toda entusiasmada com o Norte, não é? Estou toda entusiasmada com o Norte. Quer dizer, não tens saudades nenhuma de Lisboa? Não tenho saudades de Lisboa. Até que Deus me tire do coração o Norte, porque ali, como digo, ali há muita coisa ainda para abrir. Porque, graças a Deus, temos muita coisa, temos que ser gratos por aquilo que temos, mas também temos que ver que ainda não é suficiente, porque as pessoas pedem-nos ajuda e, como digo, as distâncias são grandes, as pessoas são acompanhadas através de Skype, mas precisamos de abrir trabalhos, não é? Sim. Então, temos ainda muito Norte para abrir. Você acha as pessoas bem diferentes lá no Norte, assim, para evangelizar? Agora sim. Agora estão muito diferentes. Sim, mas eu estava a dizer, comparado com Lisboa, são com diferentes, Lisboa é diferente, sim. Assim, com Lisboa é porque são mais pequenos, não é? Sim. Ainda as pessoas têm muito... o que é que as pessoas dizem? Ainda têm muita... a religião... Sim, ainda é muito forte lá. Em Braga, sim. Amarante já não é tanto. Amarante, Castelo de Paiva... Então, tem certas cidades que são mesmo muito ligadas a isso, sim. isso nota. Aliás, Braga é conhecido por Roma, não é? É a cidade dos bispos. Braga é uma cidade muito religiosa e que as pessoas, enquanto que, por exemplo, Amarante não, Castelo de Paiva não, Passos também não são assim igrejas com muita... São católicos como aqui um bocadinho. Sim. Lá não, lá as pessoas vão à missa. Em Braga as pessoas vão à missa. São praticantes mesmo. São praticantes mesmo, vão à procissão, mas depois também vão à bruxa. Sim. Porque aquilo está um bocadito ligado. Mas as pessoas estão a mudar de mentalidade, porque depois também há um processo, porque depois as pessoas conhecem Jesus, não é? Sim. E começam a pôr, a experimentar. E enquanto eu tenho lá um casal, que ainda hoje está connosco, glória a Deus, já de uma certa idade, que ela levava a Bíblia Católica para o grupo familiar e queria que a gente abrisse para ver se dizia a mesma coisa que a dela. Sim, pronto, então. E ainda ia à missa e vinha à igreja e fazia aquela coisa. Quando ela conheceu a verdade, foi ter com o padre e disse: o senhor andou-me a enganar? Porque a pessoa depois começa a conhecer a verdade. Sim. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas vão... E depois, assim, também começa com uma cidade nova, porque tem a universidade, e então, graças a Deus, que as pessoas estão a mudar de mentalidade. A cidade também está a mudar em si. Está a mudar, também. sim. Quer dizer, isso também é resultado da igreja estar lá, da intercessão, tudo da isso. intercessão. Né? Porque isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa não tem esta sensação, mas quando uma igreja ou tem grupos familiares numa certa idade, isso muda a cidade. E os potestades ficam com menos poder. Mas não há dúvida nenhuma que a intercessão... Sim. E às vezes as pessoas não gostam da intercessão, mas sabe porquê? Porque não se vê logo. Sim, porque é que não gostam? E eu vou explicar porquê. Porque nós estamos na era do micro-ondas. Sim. Comemos a pizza e um segundo depois temos a pizza cá fora. Sim. E intercessão, eu costumo dizer, não sei se a bispa conhece a expressão, em vinha de alhos. Deus vai pôr a carne em vinha de alhos. Nós vamos intercedendo e não vimos nada acontecer. E como a pessoa não vê acontecer logo, acha que nada aconteceu. Sim. Imagina, bispa, temos uma vigília, não é? Parece que nada aconteceu. No outro dia está tudo na mesma. Só que no mundo do espírito, que é mais real que no mundo físico, algo aconteceu. E vamos ver mais à frente. Sim. Então, por isso é que o intercessor, eu costumo dizer, por isso é que as mulheres são mais intercessoras do que os homens. Porque as mulheres, como são teimosas, para o bom sentido, não largamos Deus. É mais fácil evangelizar, ganhar mulheres para Jesus? Engraçado. Em Braga, tenho homens que são crentes sem mulheres. Tem as mulheres que são católicas romanas. E têm tido grandes problemas para virem à igreja. Okay. É verdade. Sim, porque muitas vezes, pronto, ganha-se as mulheres, às vezes, e os maridos não querem. Por exemplo, em Lisboa, pela igreja que passei de Carnaxi da Fundo, acontecia isso, havia muitas mulheres. E vejo isso, por exemplo, nas igrejas de Castelo de Paiva, tem muitas mulheres e os maridos são mais... Em Braga não. Em Braga tenho homens que são crentes e as mulheres são católicas romanas e fazem-lhe retaliação e tudo mais. É engraçado, não é? É engraçado. Porque o homem tem uma coisa. O homem, quando se converte, converte-se mais a sério. A mulher, às vezes, ali, se o marido faz ali um bocadinho de pressão, fica um bocadinho mais... E o homem não. Sabe o que é que quer e continua. Mas a intercessão
faz a diferença a longo prazo. Por isso, a Bispa estava a dizer exatamente, começámos com a intercessão desde que estamos lá, Sim. não é? E temos intercessão todos os dias, a várias horas, e vê-se a mudança, porque é o fruto, de facto, porque o povo é o mesmo, Sim. não é? O povo Claro, é o mesmo, sim. a religião é a mesma, as tradições são as mesmas, e vê-se, de facto, o povo a mudar, por causa da intercessão. Eu acredito muito no poder da oração e o poder da intercessão, porque as potestades, como a Bispa disse, e tenho implementado, claro, então quem nasceu, os pastores que nasceram comigo, têm implementado isto exatamente. Sim, não é? claro, isto está no seu coração, então é isso que transmite, né? Sim, porque eu já vi, nestes anos todos de crente que tenho, é que eu já vi o poder da intercessão. Sim. Mas como não é rápido, as pessoas desistem. Eu às vezes costumo dizer, quando o anjo vem com a resposta, a pessoa já não está a orar. Já não Diz, está. olha, desistiu. Não, é preservarmos a intercessão, não deixarmos Deus, porque Deus cumpre sempre a sua palavra. Deus nunca falha. É no tempo dele, não é no nosso tempo. O nosso trabalho é acreditar, orar, interceder. E Deus faz a parte dele no seu tempo. E a oração tem muito, muito poder em todos os... move montanhas, a oração move montanhas. Move montanhas. E não é aquela oração que nos ensinaram, das vãs repetições, estar ali com as bolinhas, não. É uma oração concisa, uma oração como Deus nos manda, Sim. não é? Então, as muralhas caem por terra e não há cidades difíceis, nem povos difíceis. Há o povo que precisa de Jesus, nem pessoas difíceis. Porque toda a gente quer ser feliz, Sim. toda a gente quer ter um toque de Deus, toda a gente quer ser salva, não é? Porque se a pessoa pensar na vida eterna, toda a gente quer. Toda a gente quer ter um bocadinho do céu no seu lar, não é? Então, se as pessoas não conhecem, é porque não há quem interceda. Pois. Então, nós, Igreja Maná, glória a Deus, que Deus nos levou à intercessão, porque eu nunca tinha ouvido falar, se calhar quem nos está a ver também nunca ouviu falar. Já agora fala lá uma palavrinha para as pessoas que estão a ouvir, então assim. Então, quem nos está a ver e ouvir, de facto, a oração muda e a intercessão é um tipo de oração, não é? Há vários tipos de oração, mas a intercessão muda de facto, muda pessoas, muda nações, muda países e muda famílias. Então, se nos está a ver e ouvir pela primeira vez, venha a uma Igreja Maná, saiba o que é a intercessão e aliste-se neste exército, que é uma maravilha. Vencemos sempre. É isso. Muito obrigada, Isabel. E ficamos aqui com mais uma parte de uma caminhada com Deus.